Você tem um negócio na internet, uma loja online, por exemplo, e está cansado de pagar impostos? Me acompanha aqui então, porque eu vou te ensinar uma modalidade de empresa que pode fazer com que você consiga zerar a tributação que você paga de forma 100% dentro da lei. Pessoal, eu me chamo Guilherme e aqui na Capital Global nós somos especializados em estratégias de internacionalização, razão pela qual no YouTube a gente conversa tanto sobre investimentos de forma internacional, empreender no exterior, blindagem patrimonial, planejamento tributário, empresas offshore, segunda nacionalidade, residência fiscal, segundo passaporte e por aí vai. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado a ganhar mais dinheiro e ganhar de forma global, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também. Até porque a dica do vídeo de hoje ela é muito importante para todos aqueles que, assim como eu, estão cansados de arcar com a alta carga tributária do Brasil. Mais especificamente você que tem um negócio online, que trabalha com dropshipping, que presta serviços de forma remota, que é um afiliado na Amazon, que é um blogueiro, que tem sites. Esse vídeo é para você, porque eu vou ensinar uma estratégia de empresa que pode fazer com que esse seu negócio pague 0% de impostos. E se você não está nesse ramo, calma lá, não sai do vídeo porque aprender essas estratégias de não pagar impostos podem despertar algum insight no seu negócio também. Quem sabe de mudar a forma como você está o construindo ou ainda alguma dica que vai ser aproveitada lá no futuro. E essa modalidade de empresa que eu me refiro é lá no Canadá, por mais incrível que pareça, porque o Canadá é um país que, em regra, possui uma carga tributária altíssima, uma das piores de toda a América. Mas, ainda assim, desde que você faça um planejamento correto e utilize as estruturas certas, você consegue chegar por lá com um imposto próximo a zero. Até porque por lá eles possuem uma modalidade de empresa, de pessoa jurídica especial que facilita você fazer isso. Eu me refiro às LPs canadenses. Se você não sabe, uma LP é uma Limited Partnership, é uma espécie de empresa para fins de parceria, algo que a gente não tem muito semelhante no direito brasileiro, mas poderia ser algo parecido com um contrato de parceria ou de SCP, Sociedade em Conta de Participação no Brasil. Mas é outro bicho. E lá nessas Limited Partnership, desde que ela não tenha operação real dentro do Canadá, ela não vai ter obrigações tributárias no Canadá também. Então, se você monta uma empresa lá para vender seus produtos na Amazon para a América Latina, por exemplo, fazendo um dropshipping, olha, a operação não é dentro do Canadá, razão pela qual não paga impostos dentro do Canadá a princípio, desde que você não esteja lá dentro fazendo toda a organização desse negócio também, desde que você não resida no Canadá. É muito parecida com aquela estratégia das LLCs americanas que eu já mencionei em um outro vídeo aqui no canal, chamado Como Ter um Negócio Online com 0% de Tributação, em que eu vou deixar aqui no izinho, não deixe de conferir. E pode ser utilizada para basicamente os mesmos fins, e-commerce, negócios online no geral. Mas ela tem alguns pontos negativos. Na verdade, eu, Guilherme, particularmente prefiro uma LLC americana do que uma LP no Canadá. Isso porque, primeiro, a LLC americana, desde que ela esteja nos estados corretos, como, por exemplo, Delaware, Nevada, Wyoming, ela vai ter um sigilo de quem são os titulares dessa empresa, ao passo que a LP no Canadá, por sua vez, não vai possuir esse sigilo. Além disso, a LLC nos Estados Unidos costuma ser muito mais barata do que uma LP no Canadá e você consegue montar com apenas um sócio, coisa que no Canadá não necessariamente vai ser possível. Então a LP no Canadá, ao meu ver, ela acaba sendo como uma alternativa para aqueles casos nos quais montar uma LLC nos Estados Unidos não vai lhe servir, porque você não cumpre com os critérios para que essa LLC não pague impostos por lá. Critérios que eu já falei naquele outro vídeo, hein? Não deixa de conferir lá no izinho. Então a LP é uma segunda alternativa, vamos colocar assim, mas que ao meu ver
ainda é melhor do que uma LLP no Reino Unido ou lá em algum país da União Europeia, no qual você vai ter de pagar o VAT, o IVA, imposto que na empresa do Canadá você não vai precisar se preocupar. Agora, falando um pouco mais sobre como que funciona a estrutura da LP canadense, por que ela existe? Bom, é uma empresa que foi criada para proteger aqueles que são investidores de capital, que eles acreditam numa ideia, eles colocam o dinheiro para que o outro parceiro execute, aquele que tem o know-how, o conhecimento. Então, nas LPs, ao menos na origem delas, você teria necessariamente dois tipos diferentes de sócio. O General Partner, que é aquele que é a testa de ferro, que está lá no dia a dia fazendo o negócio acontecer, e o Limited Partner, que é aquele que injetou o dinheiro na ideia, que acredita, mas que não está lá no dia a dia para fazer o negócio acontecer. E a grande diferença entre os dois tipos de sócio é que o primeiro deles necessariamente vai responder pelo negócio de forma ilimitada com a sua pessoa física, ao passo que o segundo, por sua vez, vai responder apenas de forma limitada, vai responder no máximo em relação àquele dinheiro que ele colocou para fazer parte daquele negócio. Além disso, em regra, ele não vai ter que responder não. Uma outra desvantagem, então, em relação às LLCs americanas, necessariamente teria de ter dois sócios. Mas, atualmente, as coisas já não são mais tão assim, ao menos não se você for montar a sua LP em Ontário, que é um território lá do Canadá, muito utilizado para essa finalidade. Isso porque por lá é possível você montar uma LP com um único sócio, mas vai ser aquele sócio de responsabilidade ilimitada. Isso mesmo, uma parceria com um único parceiro. O que é interessante para você que quer diminuir os custos da estrutura também. Afinal, se tivesse que ter dois sócios, talvez você fosse ter de montar uma empresa em um outro país também para figurar como sócio em conjunto nessa LP. Agora, dessa maneira, você não precisa, pode ser só você mesmo. E é por isso que muitos nômades digitais montam LPs em Ontário quando eles vão aí trabalhar como um blogueiro viajando pelo mundo. E aí eles faturam pelas vendas, sei lá, de consultoria, de curso e tudo mais, por meio dessa LP canadense. Agora, se a sua ideia é se proteger mais e não ter uma responsabilidade ilimitada, aí não tem jeito. Essa sua LP canadense vai precisar necessariamente ter dois sócios para que o outro, ao menos, tenha essa limitação de responsabilidade. E se for para montar com dois sócios, aí o lugar mais indicado já não vai mais ser Ontário, vai passar a ser Vancouver. Isso por uma questão de custos e também porque é mais fácil você colocar uma empresa offshore como sendo sócia dessa LP, que agora em Vancouver se chama LLP, do que se fosse em Ontário. Os custos, os trâmites para fazer isso acabam compensando mais em Vancouver. Enfim, as duas alternativas são interessantes, principalmente para você que tem um negócio online e não tem operações dentro do Canadá. E além de não pagar impostos no Canadá, você também não precisa apresentar a contabilidade dessa empresa para as autoridades canadenses. Além de diversas outras vantagens que essa empresa pode te trazer, como por exemplo, facilidade para conseguir um bom gateway de pagamento, abrir conta para faturar pelo PayPal, para o teu cliente que quer pagar no cartão, pelo Stripe, por outros gateways robustos que não aceitariam a tua empresa em um paraíso fiscal, poder abrir contas bancárias em grandes bancos, acessar toda a infraestrutura que o sistema financeiro do Canadá pode oferecer. Você consegue emitir invoices para clientes que estão em diversos outros países e essas invoices não vão afastar os seus clientes, porque às vezes você emitindo uma invoice lá de Belize, por exemplo, o teu cliente não aceita e ele para de te contratar. Eu já expliquei mais sobre isso em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Agora, se você está fazendo tudo isso por meio de uma empresa canadense, você não vai assustar o seu cliente alemão com uma invoice da empresa do Canadá. Razão pela qual você não afasta esse cliente. Então, essa é uma estrutura que muitas vezes acaba podendo ser interessante, principalmente para aqueles casos que as LLCs americanas não se aplicam. Gostou dessa dica? Não esquece de se inscrever no canal. E por esse vídeo, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.